Hoje será um estudo e o tema é mágoas e nós vamos tirar do livro O Modo de Entender, do capítulo 18, do Hamed, através do Espírito Santo Neto, da palestra do Divaldo Pereira Franco, Perdão e Auto-Perdão, do livro Prazer de Viver e do livro Emoções que Curam, da Hermance Dufaux e Vanderlei Oliveira, né? E Hamed começa o nosso capítulo com a carta de Paulo a Efésios, no capítulo 4, versículo 26, que diz assim: Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muito bem, então vamos lá. Ninguém pode ficar negando o que sente e esperar ser feliz. Negar não vai nos impedir de colher os frutos deteriorados e indigestos. Teremos mais cedo ou mais tarde de assumir diante da consciência a natureza desses sentimentos e que muitas vezes elas são dolorosas. Negar é uma das artimanhas do nosso ego para nos manter protegidos da terrível sensação que a gente tem diante de sentimentos inferiores, né? Uma sensação de vulnerabilidade, de impotência e até de pequenez. Por isso que a gente diz por aí para as pessoas: eu não guardo mágoa de ninguém, não tenho raiva nenhuma, eu esqueço rápido. Ninguém diz ao contrário, né? E devido à não aceitação, né, da nossa verdade pessoal, nos diz a Hermance Dufaux no livro Emoções que Curam, ela diz assim, que 75% do nosso tempo, olha vocês, nós vivemos mentalmente no passado. Aí ela continua dizendo que 20% nós focamos no futuro. E olha só, apenas 5% nós conseguimos nos sincronizar com o presente. Gente, só 5%, diz ela. Quando vivemos no passado, nos aprisionamos na mágoa. Quando é lá no futuro, nós nos escravizamos à ansiedade, que é a doença, né, do nosso século. E só quando a gente vive no presente é que a gente vai experimentar a realidade, a vida verdadeiramente, né? Pois é. E o milindre? O milindre é um campo adubado para semear a mágoa, que é o tema da tarde de hoje, da manhã de hoje, seja a hora que você esteja assistindo essa reflexão. E, gente, a mágoa é um sentimento de revolta perante o inesperado. Eu esperava que fulano, né, agisse dessa forma comigo diante do que eu apresentei a ele, mas ele age de uma maneira inesperada. Então eu tenho um sentimento de revolta. É isso que é a mágoa, porque eu esperava alguma coisa. Então ele mantém a nossa mente aprisionada a lembranças doentias. E pior, gente, nós não temos a verdadeira noção de quem somos, vivemos na ilusão. Por isso que hoje o nosso objetivo é nós termos coragem de desnudar cada um de nós, a nós mesmos. Vamos nos desnudar, a palavra é essa. E mágoa é raiva do que aconteceu. É isso. Mesmo que você diga, eu não quero sentir raiva, eu não sou uma pessoa que sinta raiva. Mágoa é isso, é raiva do que aconteceu. Hermance Dufaux, ela nos fala que ainda, além dessa raiva, nós temos o revide, né? Uma fantasia de revide. Embora eu não diga a palavra contundente, porque eu fui disciplinada, educada religiosamente, embora eu não bata, não dá um soco na pessoa, um chute, empurre, né? Embora eu não chegue a essas vias de fato, como diz, ainda assim, na minha mente, eu tenho a fantasia do revide. No livro Prazer de Viver, ela diz que a mente se fixa nas experiências que já aconteceram, desenvolvendo sentimentos diversos. Dentre eles, a gente pode ter a culpa, a gente pode ter remorso, a gente pode ter a mágoa e até o saudosismo. E esses sentimentos vão estabelecer um circuito, tá? Um circuito de recordações no qual a gente se aprisiona.
num regime de repetição, revivendo aquela situação várias vezes. Que é o que o nosso livro, o capítulo que nós estamos estudando do livro Um Modo de Entender, né, do Hamed, diz, que ele começa lá, pôr o sol sobre a vossa ira, que ele tirou esse versículo lá de Paulo na carta de Efésios. Ele começa exatamente com esse versículo, né? Então, é um regime de repetição. Pôr o sol é pôr o foco, né, sobre a nossa ira. A gente se flagela com pensamentos doentios acerca do que já aconteceu lá no passado, como diz Hamed, né? Então, se você estiver colocando o sol sobre a sua ira, você está revivendo fatos doloridos, transportando do passado para o presente. É o que fala o Hamed no nosso livro, que nós estamos refletindo. E quando fazemos projeções para o futuro, tipo assim, nunca mais vou acreditar em ninguém, não é assim? Quando a gente sente uma coisa aconteceu conosco, a gente fica magoada, a gente começa a projetar para o futuro, né? E o Hamed nos fala no livro, ele apresenta várias causas de mágoa que eu vou transcrever para nós estudarmos aqui, né? Rompimento afetivo, uma traição amorosa. Aí o que a gente costuma falar? Não vou fazer mais nada para ele. Não é assim? Olha o melindre começando aí. Ingratidão dos filhos, ele vai ver só quantos paus se faz uma canoa. Abandono das amizades queridas, aí você fala, deixa estar, nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio, né? Os antigos costumavam falar essas coisas, né? Você viu que deu eu fazer tudo pelo fulano, né? E é isso. Hamed chama a atenção que nós vamos viver a vida e nós vamos ter que passar por situações. Não tem como a gente viver e nunca nos magoarmos com alguém ou com algumas circunstâncias, né? E ele nos apresenta algumas outras circunstâncias que podem nos magoar. Preconceito pela idade, ou você é nova demais, ou você é velho demais, né? Pelo trabalho, esse tipo de trabalho, olha o trabalho que ela faz, né? Exclusão por raça, por cor, por credo religioso, discriminação social, maledicência, né, da vida sexual do outro, e assim vai, ele vai apresentando essas causas de mágoa. E nós vamos, né, como fala ele, é verdade, né? Nós vamos passar por alguma situação dessa. Não tem como a gente viver e não passar por uma situação dessa. Então, o primeiro cuidado é não fazermos projeções para o futuro, né? Por quê? Porque o medo do futuro cria uma exaustão de energia nessa tentativa da gente querer controlar os acontecimentos e as pessoas para evitar, né, as imaginárias tragédias ou decepções. Nunca mais quero passar por isso, né? Então, não adianta. A gente não controla ninguém e a gente não controla as situações que nós vamos viver. O que nós temos que fazer é nos fortalecer diante das situações. Não é o que a vida me apresenta, mas o que eu faço com que a vida me apresenta. Então, não vamos fazer esse deslocamento mental decorrente da insegurança que nós vivemos em forma de imaginações e fantasias, porque aquela pessoa agiu comigo não significa que todas as pessoas vão agir assim comigo. E aí, esse é o revide que nós falamos, né? Que o Irmã Sedufo falou, né? A gente começa a fazer imaginações para o futuro, projeta para o futuro alguma coisa que a gente nem sabe se aquilo vai acontecer. É um caminho de doenças graves e doenças da mente. E que essas doenças da mente vão se projetar no nosso corpo físico, né? E a característica desse tipo de doença é exatamente o bloqueio do afeto em relação aos fatos da vida presente, diz ela. A gente começa a bloquear. E se a gente não tem afeto, ou com alguém, ou com a situação, a nossa vida vira um inferno, né? Por isso que Hamed começa, né, com irai-vos, mas não pequeis, de Paulo. Admita a mágoa. Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Admita a mágoa, diz o Hamed no nosso livro. Não viva com emoções recalcadas, né? Reprimidas, porque quem assim vive
transita, diz ele, cotidianamente em constante irritabilidade. Sabe aquela pessoa irritada, mal-humorada o tempo inteiro? E aí o Hamed fala, a pessoa está tão irritada que ela não sabe de onde vem essa irritação mais, para onde essa irritação vai e quanto tempo ela vai ficar. Por isso que nunca se magoar e sempre esquecer, não dá. A não aceitação de uma emoção real, ela resulta no seu deslocamento para coisas fora do mundo interior, porque incomoda. Então a pessoa projeta para fora do mundo interior, diz Hamed, né? Na verdade, ele está falando de um estudo, de um pensamento de Jung, né? O grande psicólogo. Então, quando você tem um fato desagradável, né? E você não aceita, renega, finge que não existiu, né? Você começa a projetá-lo para fora de você. E aí o que acontece, gente? A gente caminha pela vida projetando em tudo e em todos. Você está na fila do supermercado, você se irrita porque a fila está demorando, a senhora que está na frente está demorando para pagar. Aí você se irrita com a moça, né, que está passando lá as coisas de qualquer jeito, ou outro que está guardando do jeito que você não queria, ou se você está do lado de lá com uma caixa, você fica com raiva da mulher, e assim vai. Aí você está na fila do ônibus, na fila da perua, na fila do metrô, e aí você está lá com o filho, com a filha, com o marido, com a amiga, com o amigo, na vida profissional, você tem uma irritabilidade, como ele disse, o tempo inteiro. E você vai projetando em tudo, em todos, enquanto você caminha pela vida. E você passa a ser uma pessoa amargurada e mal-humorada, sem saber a verdadeira causa da emoção, que vai permanecer lá no escuro, no inconsciente, porque você não quis aceitar, né, aquele sentimento. Porque é feio a gente ter raiva, é feio a gente se magoar, ser melindroso, né? A gente aprende isso, né? É feio esse tipo de sentimento, né? Nossa, não é religioso, não é cristão esse sentimento. Então ele diz que essa postura recebe o nome de ocultação dos sentimentos ou repressão. Aí eu quis trazer uma palestra, um simpósio de Divaldo Pereira Franco, chamado Perdão e Auto-Perdão, que a gente pode buscar aí no YouTube, tá? E eu vou transcrever para vocês o que ele fala mais ou menos, um resuminho, porque ele vai explicar esse capítulo do Hamed para nós de uma maneira bem fácil e eu acho assim gostosa como ele fala, né? Nos esclarece da seguinte maneira especial, ele faz a diferença entre a psicologia e a visão ideológica religiosa, né? Então ele abre aspas. Sempre ouvimos dizer que perdoar é o ato de esquecer o mal que nos foi feito. Na visão ideológica religiosa, né, é assim que se fala. Quando você vai perdoar, você vai esquecer o que aquela pessoa fez para você. Porém, do ponto de vista psicológico, o perdão é simplesmente uma atitude de você não devolver o mal que alguém te fez. Ou seja, o que Jesus nos ensinou. Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que aquele próximo fizesse para nós. Então, se nós magoamos alguém e a gente até se arrepende, a gente quer que aquela pessoa esqueça, não é assim? Então, é fazer ao próximo, né? A gente quer que aquela pessoa nos perdoe, que aquela pessoa entenda por que a gente fez isso, compreende, aceite e ame a gente acima daquilo que a gente fez. Então, fazer ao próximo aquilo que o próximo, né, que você gostaria que o próximo fizesse para você. É um ensinamento importantíssimo de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo, perdoar, né, faz parte do amor. Muito bem. Então, continua Divaldo, né? Perdoar é não conservar a ideia perturbadora. Eu achei isso maravilhoso. É não continuar com aquela ideia na cabeça. Ou seja, aquilo que Paulo falou na carta, né, para Efésios, não pôr o sol sobre a vossa ira, não reviver os fatos, como disse Hamed, né, não trazer do passado para o presente, é não procurar recapitular aquele momento infeliz, diz Divaldo. Divaldo diz que nós somos todos igualmente sensíveis à gentileza e à bondade, mas também à aspereza, ingratidão e rebeldia. Nós somos muito sensíveis, né?
E ele nos ensina que perdoar é dar direito cada um a ser como é, mas nos conceder o direito de ser como estamos. E eu achei estamos perfeito, porque é uma coisa transitória. No momento, eu estou magoada. No momento, eu estou, quer dizer, não significa estar naquele momento, não é para sempre. Não define a pessoa completamente, né? Então, é muito legal esse estamos, como ele utiliza lá no simpósio, né? Porque é algo temporário. Ele continua, se o nosso próximo é assim, rude, áspero ou ingrato, não irei mudá-lo. Por quê? Porque só a pessoa pode mudar a si mesma. Ninguém muda ninguém. Mas se eu, aí ele fala, estou assim, dessa forma, aí sim eu tenho o dever de me modificar para melhor. E Divaldo nos abre os olhos para o seguinte: não posso me impor que ele modifique, porque as nossas palavras serão apenas propostas, diretrizes da educação do bem para ele, que se não tiver em sintonia não vai aceitar. E é verdade, quando a gente quer conversar com uma pessoa, ela tá gritando, berrando, não adianta às vezes a gente falar muito, né? O que uma conversa sadia não resolve não é, né, aos gritos que nós vamos conseguir melhorar, só vai complicar. E quando a pessoa está cheia, né, de raivas e ódios, gritando, falando, aquela pessoa não está em sintonia para te escutar. Então você tem que aguardar e esperar o momento. O momento de semear é muito importante na vida da gente, né? Saber qual a estação que a semente tem que ser colocada no terreno da vida, porque tem a estação que ela melhor vai frutificar quando ela tiver crescida, né? Por isso que é importante a gente entender, ele fala aqui, o Divaldo, né, que não adianta às vezes a gente ficar falando demais para aquela pessoa naquele momento, né? Porque a pessoa pode não estar naquele momento pronto para receber. A semente a gente semeia e ela vai frutificar no tempo dela. Por isso que ele disse, se ele não tiver em sintonia, não vai aceitar. Mas, segundo Divaldo, ele continua, eu que estou desejando ser feliz, tenho entendimento da necessidade da minha autotransformação. Então, nós estamos trabalhando aqui para a gente se autotransformar, para a gente aprender a receber essas situações da vida, estarmos fortes fortes para receber aquilo e transformar aquilo que nós estamos recebendo em algo positivo para nós, salutar, né? Então, nunca revidar mal por mal, procurar sempre retribuir tudo que você receber com o bem. Isso é o ponto, tanto psicológico, gente, e também religioso, porque foi assim que Jesus fez. Retribuiu a cada um de nós com amor a tudo que nós fizemos quando ele estava aqui entre nós, caminhando entre nós. Porque agora ele caminha no Espírito. Mas naquela época, nós fizemos tantas coisas com ele. E ele retribuiu com o seu grande amor. Não é verdade? Então, é retribuir sempre com o bem. E no Evangelho, nós temos a escrito, né, uma palavra de Simeão Bordeaux, de 1862, e ele apresenta uma frase que para nós a gente precisa rever. Esquecei o mal que vos tenho feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Retribuir com o bem é um dever de todo cristão, mas esquecer o mal é muito difícil. Por isso que Divaldo fala assim, de um jeito bastante engraçado. Quando alguém nos faz algo desagradável, eu tenho que dar o direito de ser o que é. Porém, não posso permitir que ele me manipule ficando com raiva, porque quando eu fico com raiva, ele me manipulou. Quando você provoca alguém e alguém ficou com raiva, você falou, yes, eu consegui o que eu queria, né? Eu falei, xinguei, a pessoa também me xingou de volta, então eu sei que o que eu fiz chegou até ele. Certo? Agora, se a pessoa não retribui, não fala nada, eu até saio de lá frustrado. Depois a minha consciência vai me chamar a atenção. Nossa, você falou tudo aquilo, aquela pessoa nem falou nada, nem respondeu, você foi tão grosseiro. A nossa consciência nos cobra isso, certo? Então, é o que ele fala, eu não posso permitir que a pessoa me manipule. Eu
acabo ficando com raiva, né? Se a pessoa revida, tem uma história muito legal do jornaleiro, que ele era umas pessoas que, acho que eu entendo que essa pessoa, ela morava no interior, ela veio para uma cidade grande visitar esse amigo e ficou na casa dele, dormiu lá. E no dia seguinte, de manhã, isso deve ser uma coisa mais antiga, né? Eles foram até a padaria para comprar um pãozinho e aí passaram pelo jornaleiro, porque hoje a gente nem jornaleiro mais tem, né? E ele foi comprar jornal. E aí ele falou, bom dia, senhor fulano, né, que é o jornaleiro. Eu quero o jornal tal. E aí deu dinheiro pro cara. O cara não disse bom dia, jogou o jornal e umas moedinhas, né, de troco. E ele foi lá, catou as moedinhas, pegou o jornal, disse, tenha um bom dia, e saiu com o amigo. O amigo falou, como que você vai nesse jornaleiro, tem um aqui em cada esquina, esse homem não te foi agressivo, foi estúpido, foi mal educado, não te deu bom dia, ainda jogou o jornal, jogou tudo no chão. E aí ele responde, que é o que eu vou passar aqui para vocês, ser o agente da nossa vida e não reagente. Porque quando nós somos reagente, nós permitimos que o outro tome as rédeas da nossa vida. O outro fale por nós. Eu achei bárbaro essa frase, ser agente e não reagente. E o perdão é tornar você agente da sua própria vida. Que é o que o Divaldo estava dizendo nesse simpósio, né? Se a pessoa, diz Divaldo, nos caluniou, se ela nos traiu, se ela nos ofendeu, se ela foi injusta, ela sabe o que fez, né? Sabe que aquilo não é uma verdade, assim como nós também sabemos que não é. Então, nós somos a vítima e a pessoa é o algoz. É o que Divaldo fala, eu estou só falando o que ele disse. Logo, é um problema da consciência dele, diz Divaldo. Não lhe devolvermos a animosidade perdoando, não permitindo que ele manipule a gente tendo ódio, e sim, né, a gente perdoando essa pessoa, é não permitir que ele coloque nuvens no brilho do sol do nosso dia. Achei essa frase de Divaldo linda, né? E Divaldo prossegue. Na psicologia, perdão não tem nada a ver com esquecimento. Olha que interessante. Não lhe devolver o mal depende de mim. Esquecer depende da memória. E aí que Divaldo explica uma coisa interessantíssima. Quantas coisas queríamos esquecer e simplesmente não esquecemos? Porque está impresso nas células específicas do nosso comportamento cerebral. Quando a gente aprende as coisas lá, tabuada, a gente aprendeu, não consegue desaprender. Tá lá impresso. Quando eu aprendi a ler, eu não consigo desaprender, está impresso nas células do meu cérebro. Então, esquecer está impresso nos painéis profundos da nossa alma também, além das células cerebrais. Por isso que não é fácil esquecer. Ele dá um exemplo assim, é como se nós pegássemos lá um objeto, né, e batêssemos assim em cima de uma mesa, e aí faz ali um buraquinho. E aí depois eu me arrependo, mas fica ali a marca, até que o tempo corrija, ou então eu vou lá, passo uma massinha, né, para recompor, mas nunca faço isso logo de imediato, né? Então a gente pode até reconhecer o que a gente não deveria ter feito, né? E mais o reconhecimento não vai tirar o dano daquilo que nós causamos. Então, diferente da visão religiosa, na psicologia, perdão é não devolver o mal. Ninguém suponha que o perdão é esquecer no primeiro momento. Então, voltando ao estudo do nosso capítulo no Hamed, né? Do livro Um Modo de Entender. Irai-vos, mas não pequeis, diz Paulo. Ter raiva, mas não conservar a raiva, porque faz muito mal. Mas mal até onde? Psicossomaticamente, a psicossomática, somática, ela mostra pra gente, né, o nosso inconsciente, através das doenças que nós projetamos no nosso corpo físico. Então, é uma leitura simbólica, é uma interpretação. Então, todas as pessoas que têm tal doença foram fazer o entendimento psicológico da situação que a pessoa passava e verificou que era a mesma. Todo mundo que sofre daquela doença costuma ter este problema psicológico que está vivenciando naquele momento.
Então, é assim que é a leitura da psicossomática, né? É da doença para a mente. É de fora para dentro. Faz a leitura e interpretação. Então, muitas vezes a gente não conhece, a gente não se conhece, mas a doença conta quem somos. Os sintomas falam quem nós somos. Muito bem. Vamos lá? A essa leitura da mágoa, que é o tema de hoje. Os rins, gente, são filtros. Né? E quem não filtra as emoções sofre dos rins. E adoecer de mágoa é adoecer da bexiga. A má água. A água que está na bexiga, que é a urina, ela é o quê? A água com as toxinas e os restos de todos os alimentos, de tudo que foi utilizado pela economia do nosso corpo, de todas as células, e aquilo que não nos serve, que pode nos intoxicar, que pode lesar as nossas células, são filtrados pelos rins, ficam as coisas boas e as coisas ruins, vão, né, indo para a bexiga para quando ela tiver uma quantidade suficiente, a gente expelir e jogar fora. A má água é a mágoa, é quando eu não deixo ela ir embora. É quando eu retenho, né? Quando eu não elimino aquilo que não serve mais para mim, que não presta. E aí aquilo vai formando resíduos e vai formando um cálculo renal. Pois é. Hamed nos fala que nós conseguiremos trabalhar melhor as nossas mágoas, não reprimindo, mas também não intensificando. E aí ele fala lindamente, e sim desprendendo-nos, desligando-nos. Então, essa frase de Hamed do capítulo é um grande ensinamento, tá? Como você trabalha a mágoa? Não reprimindo, não intensificando, e sim desprendendo e desligando. Nós somos seres emocionais, né? Não devolvemos, mas trabalhamos, diz Divaldo. À medida que o tempo passa, a ofensa ela vai perdendo significado, né? O tempo dilui, é verdade. Tenta você contar para uma pessoa agora uma mágoa que aconteceu uns 10 anos atrás. Você até lembra da fisionomia, você lembra de algumas palavras que ficaram, né, impressas nas células cerebrais, mas você já não se lembra nem mais o motivo. E quando você conta o motivo, você até às vezes conta rindo, porque você sabe que já não faz mais nenhum efeito. Você vê, contar com detalhes algo lá atrás. Né? Às vezes esquecemos mesmo qual era o motivo real daquela situação que eu já esqueci. Então, gente, o objetivo do nosso estudo de hoje é um e único que Hamed diz nesse capítulo. O lado sombrio não existe para ser eliminado, e sim transformado. Não é o ato em si, é conforme nós recebemos o ato, diz Divaldo naquele simpósio, né? A primeira condição é transformar, é construir uma convivência pacífica com nós mesmos, nos aceitando como somos, né? Amorosamente, compreendendo os nossos sentimentos. E aí nós terminamos a nossa reflexão com a conclusão de Hamed, que ele diz, olha, que se não se magoar é impossível, mas perpetuar ou ignorar o fato desagradável pode ser comparado ao comportamento do escorpião, que quando está com raiva, ele inocula o veneno em ele mesmo com o seu próprio ferrão. É isso, tá? E perdoar, diz Hamed, não significa apenas esquecer as mágoas ou mesmo fechar os olhos para as ofensas alheias. Ele fala, perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos humanos, por saber que nós e os outros ainda estamos distante de agir corretamente. Abraços fraternos.